Hoje a gente vai falar sobre como manifestar a sua realidade. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live do nosso programa Automestria. Esse programa é o número 74. Isso significa que nós já temos aqui 74 outras aulas sobre os mais diversos assuntos relacionados com a automestria, né? O programa de hoje ele é um programa muito especial. Eu vou ler uma canalização minha, na verdade. Estou só abrindo aqui em todas as plataformas. Pessoal, eu vou pedir a gentileza para vocês que já estão aqui ao vivo junto comigo, para vocês colocarem aqui para mim no chat, se vocês estão conseguindo ver e ouvir bem, tá? Mas a gente não vai falar assim, somente falar, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha canalização de manifestação da realidade, né? Tem várias canalizações que eu tenho que são focadas para temas específicos, né? E eu juntei aqui, na verdade, duas canalizações que eu achei que elas foram muito profundas e que elas traziam uma consciência muito abrangente sobre a realidade. Eu vou ler junto com vocês essa canalização. Evidentemente, é uma canalização do meu próprio superior, tá bom? Então, só para vocês saberem que, que isso vai acontecer no dia de hoje. Tá? Deixa eu só garantir aqui que está tudo certinho com todas as plataformas e tudo, porque são várias plataformas que a gente coloca. Eu já vou compartilhar com vocês a canalização e a gente vai abordar ela. Mas, basicamente, eu estava fazendo um processo de canalização voltado muito para o entendimento sobre. Boa noite, boa noite, gente. O entendimento sobre o processo de manifestação da realidade. Para vocês entenderem um pouco como funciona, as canalizações que eu tenho são canalizações que elas. Deixa eu fazer um teste aqui. As canalizações que eu tenho são canalizações muito voltadas para temas específicos mesmo, né? E esses temas específicos a gente vai recebendo e aí a gente vai compartilhando à medida que, né, que as canalizações vão aparecendo, né? Todas as nossas lives, elas possuem material canalizado, né? O que acaba acontecendo às vezes é que a gente acaba não compartilhando 100% tudo ao público, porque tem algumas coisas que estão canalizadas que, se a gente coloca aqui em público, a maioria das pessoas não vai entender, né? Porque está muito relacionado com um processo de expansão de consciência que a gente traz dentro do nosso método, né? Não sei se vocês sabem, mas nós temos um método chamado método Eu Superior, e os nossos alunos, eles acabam recebendo uma boa parte do processo de canalização. Acho que agora tá bom. Vocês estão conseguindo ver aqui a minha canalização? Coloca aqui para mim se vocês estão conseguindo ver o texto. Fiquem tranquilos que a gente vai ler esse texto todo aqui, então fiquem tranquilos. E a gente vai interpretando vocês, eu vou explicando junto com vocês a canalização. Ela não é muito pequena, mas ela também não é nada assim tão absurdamente. A gente vai conseguir falar bastante sobre o processo de manifestação da realidade. Antes de eu começar a ler aqui, vou até tirar para vocês não ficarem ansiosos já lendo a canalização, antes de eu explicar, tá? O processo funciona da seguinte forma. Primeiro, eu estava reflexiva sobre como que a gente poderia fazer esse movimento de trazer do sutil para o físico. Essas canalizações sobre manifestação da realidade são canalizações que eu já vinha recebendo já há um bom tempo, já há anos até. Só que eu recebi elas de uma forma mais prática da última vez, essa semana agora, né? Essas duas canalizações que eu juntei, que eu vou trabalhar elas duas juntas, eu recebi essa semana, né? E eu gostaria de trazer para vocês entenderem um pouco melhor, porque tem muitas pessoas que acabam entrando naquele lugar de curiosidade ou até meio de descrença, né? Se perguntando, será que esse negócio de fazer a nossa realidade real, como é que funciona esse processo de afetar a minha realidade, o meu entorno, né? Só que às vezes a gente acaba se esquecendo que nós somos arquitetos da nossa realidade. E como arquitetos da nossa realidade, nós influenciamos a nossa realidade. Então a primeira canalização é justamente sobre isso, sobre a influência que nós temos na nossa realidade.
Nós influenciamos a nossa realidade e as pessoas ao nosso redor o tempo todo. Isso não significa entrar em um lugar egóico de eu sou o centro do mundo, nem tentar dominar e controlar os outros, mas significa reconhecer em si a sua capacidade de cocriar a sua realidade, que é natural. Quando eu recebo uma canalização, eu não recebo um texto somente, tá? Só para vocês entenderem o processo, que aqui é importante ficar claro para passar a consciência certinha aqui, tá? Quando eu recebo uma canalização, eu recebo a imagem, a sensação. Às vezes, se eu tenho alguma, eu recebo essa correlação de memória também. E aí, o texto em si, né? Só que o texto, ele é escrito por mim. Então, eu recebo todo esse processo e eu que vou traduzir isso em palavras, né, no caso. Então, quando está trazendo aqui o processo de influência da realidade, esse processo de influência, ele veio junto com uma experiência muito mística que eu tive, que foi uma experiência onde a gente estava fazendo um processo ritualístico ali, e esse processo ritualístico, entenda, não era ritual de vela, não era nada disso, dentro da nossa egrégora eu superior, não tem nada que relacione com esse processo de você precisar de um ritual, precisar de uma lua específica, não entra nesse aspecto de bruxaria, tá? Só para vocês entenderem o contexto. É um ritual no sentido de um momento ali. A gente estava em um grupo, eu, o André e um grupo de amigos, e a gente estava fazendo esse processo ali no nosso momento, tá? E o nosso momento era um momento muito meditativo, era um momento muito de expansão de consciência, né? Era como se fosse uma experiência de expansão de consciência. E aí, nesse momento, eu comecei a introspectar muito. E quando eu comecei a introspectar, as pessoas estavam conversando. Só que à medida, e é uma coisa que veio para mim, é justamente esse processo de influenciar a realidade onde nós estamos. Porque à medida que eu ia criando as minhas resoluções sozinha, as pessoas começaram a conversar sobre o que eu estava pensando. E aí aconteceu isso a primeira vez, então eu estava refletindo, eu estava chegando numa consciência sobre uma determinada questão, e aí as pessoas que estavam no grupo, e eu estava calada, não estava falando com as pessoas, estava meditando, as outras pessoas estavam conversando. E aí, à medida que eu estava refletindo, as pessoas começaram a falar sobre exatamente o mesmo assunto. E eu achei isso curioso. Mas aí eu fiquei quieta e continuei reflexiva. Fui para um outro lugar, de um outro assunto, a conversar sobre o outro assunto que eu estava refletindo. E aí eu comecei a perceber e a captar ali naquele lugar exatamente esse aspecto de, cara, de alguma forma, eu estou influenciando, não controlando, não liderando, não era isso. Influenciando o que essas pessoas estão refletindo e o assunto que essas pessoas estão abordando. Só que eu comecei a ficar com medo de ser egóico isso, no sentido de eu estou indo para um caminho correto ou eu estou indo para um caminho excessivamente egóico. E aí eu comecei a refletir sobre isso e foi por isso que essa canalização ela veio, tá? Porque a minha reflexão era, eu sei que eu estou influenciando ativamente sobre o que as pessoas estão falando sobre, ou seja, ali naquele grupo, era um grupo pequeno de umas 5, 6 pessoas, eu estava inconscientemente no início, depois conscientemente, ou seja, telepaticamente mesmo, influenciando o que as pessoas estavam pensando e o que as pessoas estavam conversando, porque eu comecei o teste, tá? Só para vocês pensarem, ah, nossa, meu Deus, a Aline viajou. Não, gente, eu fiz o teste, eu sou uma pessoa lúcida, e uma pessoa muito pé no chão, eu fiz mestrado em inteligência artificial, eu sou de exatas. Não é aquela coisa romântica, aquela coisa mística ou nada parecida com algo que você tira o pé da realidade. É muito real, no sentido de, cara, será que isso realmente está acontecendo? E aí eu comecei a ter uma reflexão sobre um outro assunto, só que com a intenção de que as pessoas começassem a conversar sobre aquele assunto. E elas começaram a conversar sobre aquele assunto. E eu comecei a fazer isso ativamente, ou seja, deliberar sobre o assunto que as pessoas estavam refletindo. Isso aconteceu com 5, 6 assuntos em seguida. E aí eu comecei a pensar, cara, eu estou influenciando a realidade. E aí foi onde veio essa canalização, só para vocês entenderem a base para conhecer um pouco do que tem por trás dessa canalização aqui, tá? Então, nós influenciamos a realidade e as pessoas
ao nosso redor o tempo todo. Isso não significa entrar em um estado egóico de eu sou o centro do mundo, que foi o meu medo naquela situação. Cara, será que eu estou indo para um lugar completamente egóico e um lugar ilusório de criar uma mentira para mim mesma de que eu sou importante, que as pessoas estão ouvindo de alguma forma meus pensamentos? Não, não significa isso. De entrar num lugar nem tentar dominar ou controlar os outros, mas significa reconhecer em si a sua capacidade de co-criar a sua realidade, que é uma capacidade natural. Capacidade natural de todas as pessoas, não é uma capacidade natural da Aline ou uma capacidade natural das pessoas que aprendem a se conectar com o superior no nosso método, por exemplo. É uma capacidade natural de todos os seres humanos. Nós somos seres co-criadores da nossa realidade e nós influenciamos a nossa realidade ativamente o tempo todo. Consciente, às vezes não. Exemplo. E aí veio um exemplo, né? Se você ficasse o tempo todo sendo ciumento, isso daqui, não, pessoal, de verdade, eu não sou uma pessoa ciumenta, tá? Só para vocês entenderem que esse exemplo da minha canalização estava em relação ao que eu estava percebendo da experiência que eu estava ali com as pessoas. Então, um dos assuntos que foi abordado nessa experiência foi o assunto do ciúmes. Então, é por isso que veio. Mas estou só explicando para vocês não criarem uma perspectiva injusta em relação a mim, tá? Provavelmente, seu parceiro, se você fosse uma pessoa ciumenta, você mulher no geral, não a mim, uma pessoa comum. Provavelmente seu parceiro ia parar de ser natural e talvez se afastar de pessoas ou mesmo se afastar de você, o que com o seu relacionamento. Mas perceba que você não quer que essa realidade aconteça, tá? Ou seja, nós não queremos uma realidade onde a gente é abandonado. Nós não queremos uma realidade onde nós somos, onde a gente fique na geladeira ou onde as pessoas parem de falar com a gente de alguma forma. Nós não queremos essa realidade. Nós queremos uma realidade onde as pessoas estão bem com a gente, certo? Então perceba que você, né, não quer essa realidade. À medida que você começa a perceber a influência que você tem na realidade nos outros, você começa a perceber também, de forma mais fácil, o futuro. Percebendo o que você está cocriando através da sua influência, sendo cada vez mais consciente de que suas crenças, ações e escolhas criam a realidade e analisando as consequências do que você está criando.